entrar em nada. Ah, é? Eu ia pro cinema de graça, jogo de futebol, time da cidade de graça e circo. E aí era uma boa. Então eu acho graça quando os caras ficam falando, não, é um peso ser filho de fulano e tal. Não, né? Eu acho ótimo, ser filho de prefeito foi ótimo. E o que ele te falava da vida pública? Ele reclamava? Olha, ele gostava? Ele seu pai? gostava de ser prefeito. Foi 4 vezes, né? E ele era um cara de bem com a vida totalmente. Um jeito que participava de lutas políticas e tal, mas muito bem-humorado. Que partido era? Nessa época, o que era? Naquela época, aí que tá, não existiam partidos de verdade. Eu me lembro que ele foi candidato pelo PTN, Partido Trabalhista Nacional, que era uma ramificação do PTB que já existia. Partido Trabalhista Brasileiro. Ele era getulista. Entendi. Então ele acabou sendo candidato por um partido que apoiava o Getúlio. Mas no interior nunca teve importância o partido. Era a pessoa. Eu, por exemplo, não sei hoje a que partido pertence o prefeito da minha cidade. Entendi. Nem o eleitorado continua sabe. Assim? O pessoal volta na pessoa independente do partido? Na pessoa. No interior, o Brasil nunca teve partido. É, né? Nunca. Essa coisa forte do que nem tem nos Estados Unidos, né? Na Primeira República, teve só o Partido Republicano, que tinha a letra do Estado e que existia lá, a seção regional, e era diferente um do outro. Então, Partido Republicano Paulista, Entendi. Partido Republicano Mineiro e tal. Então, na Primeira República não existiu. Mas seu pai não foi eleito. A gente estava na ditadura, como que funcionava? Não, ele foi o seguinte... Era indicado? A primeira eleição dele, ele era vice-prefeito. Tá. O prefeito em exercício foi candidato a deputado e ele assumiu. Entendi. Isso em 1954 ele assumiu. Em 1958, ele foi candidato a prefeito pela primeira vez, segunda vez foi em 68, pouco depois, antes do AI-5. E ele ganhou em 82, foi o último mandato dele. Em 82 você já tinha tido a anistia, já havia partidos. Ele era do PMDB. MDB e a Isso, Arena? Então ele não chegou a disputar a prefeitura na ditadura. Entendi. Mas a ditadura interferiu na vida dele, porque criou a sublegenda para permitir que facções que eram antagônicas em cidades pequenas apoiassem o governo militar. O que é uma sublegenda? Sublegenda, isso era o seguinte: a Arena, que era o partido do governo, tinha o direito de lançar 3 candidatos em sublegenda, um partido dentro do partido. Tá. E somava a votação dos 3. Nossa. Então, em 1976, meu pai foi candidato pelo MDB, que tinha 2 sublegendas, mas o outro candidato do MDB teve uma votação muito baixa. O meu pai foi o mais votado entre todos os candidatos. Não venceu a eleição, porque houve a soma das sublegendas da Arena, que reunia 2 grupos contrários ao meu pai e também contrários entre si. Era um negócio que, quando via um jornalista americano na Veja, ele não conseguia entender. Não entendia. Jornalista americano não conseguia entender o que é senador biônico. O governo podia nomear 1/3 do Senado sem eleição. E eram figuras, assim, de ilibada reputação, tudo bandido. Ah, é? Tudo bandido. E o governo militar indicava, isso aqui é senador. Outros 2 tinham que disputar a eleição. Não dá, né? Não dá. Não dá. Caramba. Então o Brasil não tem partido por isso. Você tem hoje, são 29, se não me engano agora, e tem na fila quase 50, porque ter partido é um ótimo negócio. É um negócio, né? Você tem direito ao fundo partidário todo ano. Você vive disso. Sabe aquele, como é que é, o Emael? Emael, o democrata. O partido dele, o nome agora é DC, Democracia Cristã. Ele nem é candidato mais, mas ele vai receber agora esse ano, do fundo partidário, 4 milhões. Com 4 milhões você não viveria tranquilo, não é? Tranquilo, que absurdo. Ele vive disso. Ele vive disso. Que absurdo. Você tem partido que não tem deputado nenhum e recebe fundo partidário. Tinha que acabar isso, Se você tiver né? 3 vereadores no Rio Grande do Norte, você já recebe. Já recebe. Já. E não tem a menor possibilidade de acabar isso um dia? Tem, né? O problema é que é votado por pessoas interessadas. O Congresso não poderia votar coisas que dizem respeito a ele próprio. Não podia.
Tinha que ser outra coisa, seria em plebiscito, né? Usa o sistema americano. Na cédula você inclui essas coisas e o eleitor decide, porque eles não deixam. Isso está aí. O orçamento, eles conseguiram, no fundo eleitoral, 4 bilhões. Nós vamos financiar a campanha de candidatos em quem não votamos. É muito Que isso. tal? Mas aí você via seu pai trabalhando e você pensou... Era um encanto, né, o comício. Não tinha televisão. Então, os oradores eram fantásticos.